Então, qual estratégia é a mais rentável? O stock picking, que é você selecionar as ações que você vai comprar, que você vai investir, como quase todo mundo faz, ou investir via ETFs, que são os fundos passivos ultra diversificados, que você não precisa escolher a ação mesmo que você vai investir, você apenas investe no ETF para você investir num índice, como o S&P 500, por exemplo. Qual estratégia que é a mais rentável? Pode parecer que o ETF é o que muita gente pensa, tá? Então, até pode comentar aqui se é o que você pensa ou pensava até o final desse vídeo, pode ser que você mude de ideia. Quando você investe no ETF, você vai seguir a média do mercado. Por exemplo, você investir no ETF que segue o S&P 500 dos Estados Unidos, você vai ter a mesma rentabilidade do índice S&P 500, que esse índice é a média do mercado, ele é o mercado. Quando você investe nas ações de forma individual, via stock picking, você escolhe a dedo quais ações você vai investir. Isso que é stock picking, né? Stock, para quem não sabe, são ações. Picking é você selecionar quais ações você vai investir. E aí, você acaba que você pode filtrar, escolher quais ações você vai investir, quais você não vai investir, quando você vai investir, quando você vai vender as ações. É uma estratégia que os grandes investidores, os mais famosos do mundo, os mais ricos, todos investiram via stock picking, né? Os grandes, mais famosos investidores. E aí muita gente faz dessa forma porque faz sentido, parece que faz sentido, né? Você escolher as ações a dedo, quando comprar, quando vender, vai ser algo muito mais rentável do que você investir via ETFs, que é uma estratégia passiva que você só segue na média do mercado. Eu estou trazendo isso aqui porque eu li um comentário, eu nem respondi na hora, tá? Mas eu achei tão interessante que eu resolvi responder por aqui pelo vídeo. Talvez o cara que comentou até esteja aqui assistindo esse vídeo também. É o Sullivan Vicente. Ele, na verdade, ele fez esse comentário num vídeo que eu falo sobre ter carteira 100% em ações. Né, um novo estudo que revelava que era a melhor carteira de todas. Você ter 100% da sua carteira em ações, não tem nada renda fixa. Aí ele botou assim, depois de estudar muitos investimentos, ETFs, fundos imobiliários, ações e renda fixa, para mim não faz mais sentido ter nenhuma das outras classes a não ser ações. Beleza. Mas isso é na minha estratégia. Não gosto de fundos imobiliários, não gosto de ETFs e também nem um pouco de renda fixa. Claro, reserva de emergência fica na renda fixa, mas não considera parte do patrimônio para longo prazo. Tá bom, beleza, essa parte da reserva de emergência concordo também 100%. Enfim, hoje invisto 100% em ações faz um tempo já, e 50% aqui e 50% no exterior. Tudo stock picking, mas obviamente aqui no Brasil, aí eu fiz um comentário, depois, esse comentário eu respondi, aí ele fez outro comentário depois. Eu até concordo para quem não quer estudar empresas e não se importar em ter um retorno inferior. Eu disse sobre estratégia de ETFs, né? Que eu falei, tá, stock picking e tal, mas eu sugiro ETFs. Mas stock picking diretamente em boas empresas, mesmo com uma diversificação gigante, dará um retorno muito maior. Vejo minhas ações apenas quando aporto, dou uma olhada nos números e pronto. Na minha visão, o problema dos ETFs de ações é que não me sentir sócio da empresa. Beleza, depois ele até mandou um elogio aqui, acompanha seu conteúdo com a leve discordância, mas cara, continua, tô aprendendo muito com você. Beleza, maravilha, ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas eu tô aqui para levantar os pontos do que eu defendo ser o melhor para mim e para os investidores no geral. E aí tá um ponto que eu discordo dele, que é o quê? O ponto exatamente que ele fala. Eu até concordo para quem não quer estudar empresas e não se importar em ter um retorno inferior. Esse ponto eu discordo plenamente. Por exemplo, a parte de não estudar empresas, aí eu concordo, obviamente, você investe no ETF, você não tem que estudar empresa nenhuma, você não tem que selecionar. Quando você vai investir em stock picking, você tem que estudar a empresa. Saber quando faz sentido investir, quando não faz sentido, quando é uma boa empresa, quando não é, você tem que saber diferenciar isso. Com ETFs não, você compra todo o mercado, vira um ETF e pronto. Você não tem que nem se importar com o que está lá dentro. E aí, o ponto que eu discordo veementemente, nem sei como é que pronuncia a palavra direito, é não se importar em ter um retorno inferior. Isso aqui é mentira, tá? Muita gente acha que você vai ter um retorno inferior com ETFs por conta daqueles pontos que eu falei no início do vídeo. Porque você vai seguir a média do mercado, e aí você escolher apenas as boas empresas, você tende a superar a média, né? As ações que têm uma performance superior à média, se você investir só nelas, você vai ter um retorno superior à média. Na teoria é isso, o problema é que você nunca vai conseguir descobrir quais são as verdadeiras empresas que vão ter uma performance superior à média. E como os grandes investidores da história investem, né, via stock picking, faz a gente pensar que é uma forma preguiçosa de investir via ETFs. Que aí, se você não quer estudar empresas, beleza, é uma forma mais simples, mas você tem que se contentar com retorno inferior. Isso aqui é um ponto que não é verdade.
E eu vou te mostrar aqui com base em evidências e dados. Primeiro, investir via ETFs vai te trazer um retorno superior, tá, do que você fazer stock picking. Tem um estudo aqui do JP Morgan, que ele já refez esse estudo várias vezes. Eu vou até deixar aqui o link desse estudo aqui na descrição do vídeo, tá? Porque eu não, como eu gravo aqui no take só, e eu não consigo mostrar o gráfico. Mas ele comparou o retorno durante 20 anos, 2002 e 2021. O retorno de vários tipos de investimento, né, o retorno anual, e olhou a média do retorno dos investidores. O S&P 500, nesses 20 anos, teve um retorno médio de 9,5% ao ano. Aí ele botou aqui Small Caps 9,4%, mercados emergentes 10%, High Yield, que são ações que pagam muitos dividendos, 8,2%, renda fixa 4,3%, inflação 2,2% ao ano. E aí ele botou a média dos investidores 3,6%. O S&P 500 9,5%, a média dos investidores 3,6%. Aqui tudo bem, ele está pegando também com outras classes de ativo, mas você consegue também ter várias comparações. Tem até outro estudo que mostra também um outro período, que a média do S&P 500 foi 9 alguma coisa por cento, e a média dos investidores foi menos da metade, foi 4 e alguma coisa por cento. Tipo 4,2 contra 9,5, uma coisa assim. Na média, os investidores têm performances muito inferiores ao índice de referência. Outro estudo que mostra pra gente que isso não é verdade apenas com investidores de forma geral. Não é verdade apenas com investidores amadores, mas também com profissionais. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo aqui sobre o relatório SPIVA, chama SPIVA Scorecard, que é o relatório publicado pela S&P, que é a Standard Poor's, né, que é a empresa que até faz o índice da S&P 500. Ele compara o retorno dos fundos de investimento, os fundos ativos, né, os fundos de investimento em ações, os FIAs aí, com os seus índices de referência. Então, se são fundos americanos, o índice de referência é o S&P 500. São fundos brasileiros, o índice de referência, ele bota o S&P Brasil, mas é muito similar ao Ibovespa. E ele faz isso com vários países. Você pode ver que em todos os países, a maioria dos profissionais perdem para os seus índices de referência. Você pega prazos de curto prazo mesmo, assim, questão de um ano, a maior parte perde. Às vezes, em um ano, metade bate e metade perde. O que leva a crer que isso vai acontecer, né? Vai ter metade batendo no mercado, metade perdendo. Só que você vai aumentando o prazo, vai chegando em 10 anos, é coisa de 80%, 85% dos gestores perdem para seus índices de referência, incluindo o S&P 500 no mercado americano. Então, até mesmo os profissionais não conseguem bater os índices que os ETFs garantem que você vai conseguir ter aquele retorno. Só um ETF do S&P 500 para garantir que você vai ter o retorno do S&P 500. E quase ninguém consegue ter o retorno do S&P 500, como eu estou te falando aqui agora. Outra coisa, o Peter Lynch, tem até o livro dele aqui atrás, que é O Jeito Peter Lynch de Investir, tá? Até recomendo, é um livro bem interessante. Peter Lynch é um dos gestores de fundos de investimento também americanos assim, mais icônicos de todos os tempos. Ele conseguiu durante 13 anos uma performance de média de 29% ao ano, entre os anos 80 a 90 e pouco, uma coisa assim. 70 e pouco a 90 e pouco. 29% ao ano é uma performance, uma rentabilidade absurda. Ele conseguiu uma rentabilidade, assim, um dos melhores fundos de todos os tempos. Isso que teve também a crise do Crash 87 no meio, né? Que foi a pior crise que o mercado americano teve desde 29, até aquele período. Depois de 2008 foi pior, mas até aquele momento era pior desde 29. Então ele passou por uma crise gigantesca e teve uma performance de 29% ao ano. O cara é uma lenda. E aí ele falou, por mais que meu fundo de investimento tenha tido uma performance de um retorno médio de 29% ao ano, a maioria dos investidores que investiram no meu fundo, isso está no livro, tá? A maioria dos investidores que investiram no meu fundo conseguiram perder dinheiro. Os caras perderam dinheiro, eles colocaram dinheiro num fundo que conseguiu no futuro render 29% ao ano e os caras conseguiram perder dinheiro. E aí tá aqui a explicação, é a mesma explicação, tanto dos investidores que perderam dinheiro colocando o dinheiro deles em um fundo que rendeu 29% ao ano, como os investidores também em ações, que costumam ter uma rentabilidade média de menos da metade do índice de referência, como o S&P 500, como também os profissionais dos fundos de ação, que têm um retorno também inferior ao índice. A gente chama isso, no mercado, é conhecido como Behavior Gap. Se você pesquisar aí no Google, Behavior Gap Investing, você vai ver vários gráficos sobre isso. Behavior Gap, para quem não sabe, em português, são muitos termos em inglês, tá? Porque esses estudos são todos feitos nos Estados Unidos.
Só que isso aí é uma questão do ser humano. Então, independente do país que você esteja, todo mundo vai ser atingido pelo mesmo sintoma. Isso se chama gap, para quem não sabe, é um espaço, tá? Tipo, eu esqueci a palavra exata em português, mas é um espaço, assim. E behavior é comportamento. Então, é o comportamento dos investidores que fazem eles possuírem uma rentabilidade muito inferior aos seus índices de referência. Então, os caras que conseguiram achar o fundo de investimento do Peter Lynch, que foi um dos melhores da história, conseguiram perder dinheiro. Então, você achar também as melhores empresas do mercado, é bem capaz que você também perca dinheiro mesmo investindo nelas, por conta do behavior gap. Que é o quê? Tá? São vários fatores, mas os principais. As pessoas querem fazer timing de mercado, querem saber a hora de comprar, a hora de vender, e quase sempre a pessoa erra, e ela erra assim, a ponto de fazer o contrário. Né? Ela comprar na alta e vender na baixa. Geralmente é isso que acontece. As pessoas ficam querendo selecionar as ações, por exemplo. Essa empresa aqui já entregou um bom retorno, eu vou realizar meu lucro, agora eu vou comprar uma outra que está mais descontada. Isso é super comum, né? Você vê muita gente fazendo isso. Só que geralmente tem até um estudo aí, vem aqui do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ganhou um Nobel de Economia. Ele mostrou que ele puxou um estudo que geralmente as ações que os investidores vendem, achando que já entregou um bom retorno, elas costumam ter uma performance depois disso, né, depois desse movimento, superior às ações que eles compram, achando que agora vai ter um bom retorno. Então você vê que o efeito parece que é o oposto, é o contrário. O cara vendeu uma ação porque ele falou, isso aqui já entregou um bom retorno, eu vou comprar essa aqui, está descontada. A que ele vendeu costuma ter uma performance melhor do que a que ele está comprando. Na média, era assim que acontece, tá? Os investidores, nós não temos capacidade de conseguir selecionar boas ações, porque não é só comprar boas empresas no longo prazo. Nem sempre as boas empresas são as empresas que vão ter melhor rentabilidade. A não ser que aí é o que eu rebato aquela afirmação, quem quer se contentar com um rendimento abaixo da média, um rendimento inferior. Na verdade, se contenta com um rendimento inferior, quem quer comprar somente ações baratas ou ações de boas empresas? Porque você vai comprar aquelas ações ali, você dificilmente vai conseguir ter uma performance igual a do índice, comprando algumas boas empresas de qualidade, mas beleza, você está comprando ali com o sentimento de sócio, você está tranquilo com aquelas empresas, são empresas que te deixam confortável para investir. Então, na verdade, aí sim você está abrindo mão de um retorno que pode ser superior para investir com algo que te deixa mais tranquilo. Quando você investe via ETFs, muita gente fala, você vai comprar ações ruins também, você não consegue filtrar as ações que são boas. É melhor comprar só as boas do que comprar um ETF que compra todo o mercado e vai comprar, consequentemente, ações ruins também. Mas muitas vezes, as ações que realmente entregam um retorno muito acima da média no longo prazo são as ações que um dia foram ruins e depois se tornaram boas. Elas estavam no momento ruim e se tornaram boas empresas. Essas são as ações que realmente entregam um rendimento explosivo para os investidores. Ações que estavam ali descontadas, que ninguém estava dando nada para elas, de repente elas começam a engrenar e aí sim que você consegue ter um retorno explosivo. E as pessoas que só querem comprar boas empresas vão comprar depois que ela já é uma boa empresa. E aí a maior parte da alta já passou. Tem outros estudos também. Esse eu esqueci, vou ficar devendo, tá? Eu não trouxe ele aqui, eu não separei exatamente aqui as informações exatas, mas eu já vi sobre ele, então eu vou ficar mais na minha palavra, que você pode confiar na minha palavra que ele realmente existe. É um estudo que mostra que menos de 2% das ações do mercado americano representaram todo o retorno do índice S&P 500 no século XX, tá? De 1900 a 2000. 2% das ações. Se você investe via stock picking, é grande a chance de você não ter as ações que vão realmente entregar um retorno que vai carregar todo o índice de mercado. Por isso que a maior parte dos investidores possui uma performance inferior à média. Tá? Porque você muitas vezes não tem as ações que vão carregar todo o índice. Então a performance inferior, estatisticamente, vai ser para os investidores que fazem stock picking e não para os investidores que seguem a média do mercado. Porque você atingir a média é muito difícil. Você tem que ter empresas muito pontuais. E não só ter essas empresas, você tem que carregá-las por longo prazo. Quando você está com ETF, você não seleciona a ação para vender. Ela teve um retorno já de 2.000%, eu vou realizar lucro. Não tem como você fazer isso, é dentro do fundo. Mas quando você está via stock picking, você pode fazer isso. E aí, o behavior gap entra.
começa o seu cérebro a justificar 1 milhão de coisas para você vender aquela ação, porque vai que ela cai, né, e você perde o lucro. Aí você vende e ela continua multiplicando. Aí pronto, a ação que era a única ação da carteira muitas vezes que ia entregar um retorno explosivo para você e carregar toda a sua rentabilidade, você acabou de vender. Peter Lynch, de novo, ele chama isso de cortar as flores para regar as ervas daninhas. Você fica arrancando, capando as empresas que vão entregar um bom retorno para você, que vão carregar a sua rentabilidade, para ficar colocando um monte de porcaria. Tem outro estudo também, que ele mostra a média, tá? Eu até, cara, eu fiquei devendo isso, foi mal também, tá? Depois eu até posso complementar isso aqui. É porque vai surgir na minha cabeça na hora, assim, eu vou lembrando na hora e vou falando aqui. Um outro estudo que ele mostra pra gente, também de mais de 100 anos de ações no mercado americano, a rentabilidade média das ações. Aí ele mostrava assim, 20% das ações tiveram um retorno de menos 50% a menos 100%, né? Perdeu todo o seu dinheiro investido. Aí mais 30% teve um retorno de 0 a menos 50%. Aí quando você vê, assim, metade das ações do mercado já tinha um retorno ridículo. Algumas tinham um retorno positivo, mas era tipo 10, 20% de retorno em décadas. Então um retorno que nem bate a inflação. Mais a metade das ações possuíam um retorno muito ruim. E aí você ia vendo o retorno depois mais fortes, chegava até assim, ações que renderam 1000% ou mais. Aí tinha assim umas 4, 5% das ações do mercado que conseguiram ter um retorno de 1000% ou mais. Mas só que 50% das ações tiveram um retorno que ia até 50%, uma coisa assim. De menos 100 a 50%. Aí você conseguia ver que a gente tem uma média e uma mediana. A mediana é o quê? É como se você traçasse uma linha e falasse metade das ações estão para a esquerda dessa linha, outra metade está para a direita. A mediana ficava em 50% de retorno positivo. Ou seja, metade das ações do mercado tiveram um retorno de menos 100 a 50% e metade das ações do mercado tiveram um retorno de 50% positivo até o infinito. Essa é a mediana. Quando você investe em ações via stock picking, isso quer dizer que você escolheu ali, sei lá, pode ser 50 ações, tá? Via stock picking, que seja. Você escolheu ali. Aí, quer dizer que, estatisticamente, 25 das ações das 50 que você tem vão ter um retorno de menos 100% a 50%. Isso, assim, em uma década. Outra em décadas, né? Eu quero dizer assim, isso no longo prazo, acumulado. E 25 ações vão ter um retorno de 50% para frente. Provavelmente, como são 5% só das ações que entregam um retorno de 1000% ou mais, de 50 vai dar o quê? Entre 2 ou 3 ações da sua carteira que vão entregar um retorno de 1000% ou mais. Estatisticamente, essa é a sua chance de ter essas ações. Então você pode ver que se você tem 10, 15 ações, é bem provável que você não tenha nenhuma das ações que vão entregar 1000% ou mais. Ainda tem aquela questão, não é só você ter a ação que vai entregar 1000% ou mais. É você comprar e nunca mais vender, manter ela ali na sua carteira para sempre. E a maior parte das ações que vão entregar um retorno de 1000% ou mais, invariavelmente no meio do caminho elas vão cair 50%, 60%, vão passar 3, 4 anos estagnadas. Aí eu quero ver o behavior gap não atacar a sua cabeça e fazer você vender, isso aqui não vale mais a pena, eu não gosto dessa empresa, vou botar aqui onde tem mais perspectiva. E aí depois ela explode. A Microsoft mesmo das ações que mais entregou retorno de 2010 para frente, para cá. Uma das ações que mais subiu no mundo. E sabia que ela passou uma década de lado? De 2000 a 2010 ela ficou no 0 a 0. Ela passou uma década estagnada, para depois ter um retorno monstruoso e novamente se tornar uma das empresas mais valiosas do planeta. Então para você ver como é muito difícil você ver stock picking, são muitas coisas jogando contra você. É a estatística jogando contra você e é a sua cabeça de ser humano jogando contra você. Por isso que investir via ETFs, logicamente, se você investe via stock picking e você de fato tem as ações que vão entregar um retorno explosivo e você ainda consegue unir o seu comportamento e carregar as ações no longo prazo e você ter mais do que a estatística nos mostra, até que o gráfico que eu esqueci de terminar de falar, né? Que a mediana era 50%, a média aritmética era tipo 250% de retorno. A mediana era 50%, a média aritmética é 250%. Porque as ações que crescem muito carregam a média aritmética toda para frente. E quando você investe via ETFs, você vai ter o retorno da média aritmética ali, né? É o retorno do mercado que você vai ter. Porque você vai ter as ações ruins, mas também vai ter as boas. Como existe uma simetria entre ganhos e perdas, o máximo que você pode perder é 100%, o máximo que você pode ganhar é infinito. Então, poucas ações que têm um retorno muito explosivo
compensam todas as outras ações ruins da sua carteira. Mas a única forma de garantir que você vai ter as ações que têm um retorno explosivo é comprando todo no mercado. Senão você tem uma chance muito grande de não ter. E se você não tiver essas ações, ou não carregá-las no longo prazo, a sua performance vai ser muito, muito ruim. E você só vai perceber isso décadas à frente. Você não vai conseguir perceber isso a tempo de você poder arrumar. O feedback que a gente recebe dos investimentos é lento. A gente leva anos para conseguir realmente, de fato, determinar que o investimento foi ruim. Porque às vezes ele pode passar um longo período ruim, mas é aquele investimento que vai explodir lá na frente. Mas você não consegue ter o feedback rápido. Você leva anos para conseguir perceber se você fez algo realmente bom ou realmente ruim. Então são muitas coisas que trabalham contra a gente. Por isso, a forma mais fácil de você investir, que você garante um bom retorno, é via ETFs. Se você investe somente via stock picking, você joga com a estatística contra você. A única chance de ter uma performance realmente, de fato, superior ao índice do mercado, que aí, já estatisticamente eu te falo, tá? É de 5 a 10% dos investidores que de fato conseguem isso, a ter uma performance superior ao mercado no longo prazo, em 10 anos ou mais. Apenas 5 a 10% ali dos investidores. É mais ou menos por volta de 5% dos investidores que têm uma performance superior no longo prazo. Porque a gente tem uma curva de sino, né? Então é uma grande minoria que consegue realmente, de fato, ter uma performance superior ao mercado. E você só vai conseguir isso se você achar as grandes empresas, que não necessariamente são as empresas de mais qualidade, não necessariamente, esse é o grande problema. Ninguém consegue, de fato, determinar quais são as ações que mais vão subir no longo prazo. A partir de hoje, não importa se olhar para o passado, o que passou, passou, o que importa daqui para frente. Quase ninguém vai conseguir determinar quais são essas ações, e você só vai conseguir ter um retorno acima da média se você concentrar a sua carteira de investimentos nessas ações que vão ter um retorno muito fora da média. O problema é que isso é quase que uma loteria, porque você não consegue determinar de fato quais são, e a chance de você errar é muito maior do que a chance de você acertar. Ainda tem um ponto de você acertar, achar que errou, desfazer dos investimentos, vender, e aí depois que ela explode. Ainda tem essa questão. Então você joga com a estatística contra você. Por isso que eu discordo daquele comentário de que não é você aceitar se contentar com retornos inferiores, então o ETF é válido. Não é isso. Você muito, mas muito dificilmente vai conseguir ter uma performance superior aos ETFs no longo prazo, investindo via stock picking. E você ainda vai ter que depender muito de sorte para isso, porque os retornos são muito aleatórios das ações. A gente não consegue prever com exatidão o retorno de uma empresa. Muitas coisas fora do seu controle podem acontecer de forma que impacte uma tese de investimento que você tem em cima de uma ação. Então, por conta disso, é muito difícil determinar isso, é muito difícil. Quanto mais eu estudei, assim, quanto mais eu estudei sobre investimentos, já são muitos anos. A maior parte dos livros estão aqui atrás, ó, tem um monte de livro aqui, mas um monte aqui em cima, na prateleira aqui em cima, tem mais duas aqui que eu não consigo mostrar. Mas tem, cara, sei lá, centenas de livros de investimentos, sem contar se eu já lia no Kindle e artigo científico. Quanto mais o tempo foi passando, mais eu percebi que antes eu investia só via stock picking, eu não investia via ETFs no começo. Depois, mais eu percebi que não tem jeito, cara. Não existe justificativa para você investir via gestão ativa, que é fazer o stock picking. Não tem porquê. Simples assim. A não ser que você seja um profissional no mercado financeiro, o seu trabalho seja esse. E ainda assim é difícil, mas é mais fácil você conseguir, né? Mas ainda assim é difícil. Então, cara, a minha recomendação para todo investidor é você investir, não precisa investir só em ETFs, tá? Você pode ter uma parcela de stock picking, mas é uma parcela muito pequena. A base da carteira tem que ser ETF, porque é a única coisa da sua carteira de investimentos em ações que vai te garantir um retorno adequado para os seus investimentos. Todo o resto é como brincar com dados, né? Então é difícil depender o seu patrimônio disso. Eu vou até deixar aqui agora, no cantinho, uma recomendação de um vídeo que eu gravei já tem um tempo, mas sobre os ETFs que investem, que filtram ações que possuem características que batem o mercado. São os únicos ETFs, quer dizer, o único tipo de investimento que você pode ter que aumenta a chance de você bater o mercado de forma, assim, estatisticamente plausível, sem depender de sorte, sem depender do seu behavior gap também. Então, eu vou deixar o vídeo aqui, porque é muito interessante, são ETFs que podem complementar a rentabilidade de sua carteira e também reduzir o risco dos seus investimentos.